Ok, muito boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos agradecidos após quase uma semana e meia fora dos holofotes e voltamos novamente com um tema bastante relevante e estamos aqui com dois jovens que dispensam apresentações. Ao longo da nossa semana fomos fazendo publicidades muito fortes no que concerne a nossa live de hoje e como prometido é devido, nós estamos aqui e prometemos, né, de forma salutar, tornar esta conversa bastante interessante. Eu sei que ao longo da semana os nossos queridos internautas foram colocando questões, foram dando algumas sugestões. Agora temos aqui os nossos jovens. Ok? Muito boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E para começarmos, eu gostaria de pedir ao nosso amigo Batista para que nos leve a oração. Oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por este dia, por esta quinta-feira. Estamos aqui para partilharmos da tua palavra. Leva-nos à compreensão daqueles textos que a nossa razão não consegue perceber. Por favor, mova-se neste lugar, que o relacionamento, que a comunicação, que o diálogo seja saudável, tudo para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Bem, queremos agradecer mais uma vez, muito obrigado, irmão, jovem Batista. E, bem, para começarmos a nossa live, eu acho que quem ficou atento à live anterior, tivemos um tema bastante pesado também. Falamos por que os pastores caem em adultério. E tivemos aqui como convidado o nosso pastor Azeres, e que de forma salutar despejou aquilo que é a sua sapiência espiritual. Também tivemos aqui o nosso pastor da Igreja Metodista, pastor Mariano Mete, que também contribuiu com o seu conhecimento bastante forte. Bem, agora hoje estou aqui com dois jovens também, bem, individualmente cada um vai poder apresentar-se, mas mais uma vez vou aqui cumprimentar os meus convidados. Muito boa noite, líder Joaquim. Boa noite, obrigado. Como é que está? Graças à paz. Bem, o líder Joaquim, eu acho que em casa não conhecem literalmente quem é o líder Joaquim. Possivelmente há pessoas que não conhecem, né? Mas quem é o líder Joaquim de concreto? Bem, Joaquim Manuel, vulgarmente chamado de Joaquim de Deus, conhecido como líder de Deus, carinhosamente tratado por muitos. Sou líder de desbravador, formado técnico médio, aliás, de Química e Biologia pelo Magistério Moene Vunong, técnico informático da empresa Matan Limitada e agora, pela graça de Deus, fomos admitidos ao Instituto Superior Adventista do Bongo. É este o Joaquim Manuel. Muito obrigado, palavras muito curtas, muito obrigado Joaquim. Líder Joaquim é um jovem que é mentor também de muitos jovens. É um jovem que trabalha com jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem, Obrigado. Aqui temos também o nosso amigo Batista. Realmente, o Batista praticamente muita gente o conhece, mas eu tenho plena certeza que existe um grupo também de pessoas que não conhecem, que estão a nos acompanhar. Realmente, quem é o Batista? Bom, quero saudar a todos. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham neste exato momento. Expressar também os meus votos de agradecimento por esta oportunidade. Creio que vai ser uma bênção, né, tratarmos de um assunto tão espinhoso, mas pertinente para nós. Falar do Batista José, vamos a falar de um jovem simples, do Quando Cubango, propriamente município de Menongue, servo de Deus, pertencente numa das igrejas protestantes, uma comunidade local cristã que fica no bairro Cunha, e conhecido também como BJ, uns tentam me apelidar o teólogo, né, o escritor, e pela graça de Deus tivemos a oportunidade, né, de 2020 publicar a minha primeira obra, que é este Namoro na Perspectiva Cristã. E a pretensão é publicar outras obras. E eu diria isso, né? Deixa eu José se jovem. Obrigado. Bem, muito obrigado, amigo Batista. Realmente, Batista é escritor também. Sim. É escritor. Além dessa obra aqui, desculpa. Além dessa obra, Namoro Cristão, mas que livro já publicou? O que realmente escreve? Qual é o conteúdo concreto? Bom, eu tenho um desejo de publicar
inúmeras obras, não só no ramo religioso, mas também na minha área de formação, que é engenharia informática. Mas da engenharia informática eu estou a reservar, depois de concluir com a licenciatura, talvez publicar um livro. Mas no presente momento estou limitado em assuntos da Bíblia. Este é o primeiro livro que foi publicado em formato físico. Tenho livros que foram publicados em formato digital. Um dos livros é O Problema Não é o Dinheiro, Modéstia Cristã. A primeira edição foi publicada em formato digital. E a segunda, que é que pretendo, queira Deus, ou no final deste ano, ou no início do próximo ano, publicar também em formato físico. Mas no presente momento, só tenho um livro físico publicado, que é este, Namoro na Perspectiva Cristã. Então, nesse caso, nós estamos diante de dois teólogos. Não sei se estou certo, mas eu assumo já diretamente. Estamos na presença de dois teólogos, dois jovens que abraçaram bem a palavra de Deus, o estudo profundo da palavra de Deus. Bem, nesse momento iremos começar o nosso tema bastante esperado ao longo da semana, que a gente foi publicando, que a gente foi partilhando com os nossos amigos. E tivemos aqui como o tema principal, mito ou verdade sobre o inferno. Existe muita incoerência no que concerne o inferno. Há muitas opiniões preconcebidas, outras aceitáveis, outras bastante discutidas. Então, nesse momento aqui, temos aqui dois jovens, melhor que ninguém, para poder falar sobre esses assuntos. E são jovens que estão mergulhados com a Bíblia, são estudiosos e passam sua vida estudando a palavra de Deus, escavando aquelas verdades preciosas que a mensagem do Senhor possui. Bem, mito ou verdade sobre o inferno? Joaquim, o que tens a dizer sobre isso? Bem, mais uma vez, obrigado a todos. Esqueci de agradecer na minha apresentação. Obrigado pelo convite. Bem, falando sobre mitos e verdades sobre o inferno, é real que a Bíblia fala sobre este fenômeno. Existem capítulos bíblicos, livros e versículos que relatam acerca do inferno. Então, o inferno é real. E ele, na verdade, está sendo preparado para um grupo de pessoas que vamos, ao longo da nossa conversa, desenrolar. Mas, a princípio, é que o inferno é real. Batista, mito ou verdade sobre o inferno? O que tem a dizer? Bom, quanto a essa questão do inferno, é um assunto muito complexo. Devemos admitir que é um assunto muito complexo e, nessa mesma complexidade, existem várias teorias que vão lá falando a respeito do inferno, não inferno, mas eu começaria a minha abordagem citando a frase do meu companheiro de batalha que dizia que os céus não é uma teoria, o inferno não é uma utopia e Deus não é uma filosofia. Vamos apenas nos limitar na frase B, que o inferno não é uma utopia, ou seja, uma fantasia, um conto de fada. O inferno é real. Então, segundo as escrituras, vamos perceber claramente desta realidade, né? E eu já queria começar também a apresentar, pelo menos, a frase de um homem do passado, Jean Paul, um francês, um filósofo existencialista, que ele falava que quando se pensa na questão do inferno, não devemos olhá-lo como questão de terror, como questão de enxofre, não. Devemos olhar a questão do inferno como sendo outra pessoa. E ele vai lá procurar, né, explicar o que ele queria dizer com esta ideia de que o inferno é outra pessoa. É na ideia de que o inferno é todo aquele sofrimento que nós passamos aqui nesta terra, todas aquelas aflições, aquelas angústias. Então ele define inferno dentro desses moldes. Mas é claro, né, que à luz da palavra de Deus isso não é verdade. Nós não vamos olhar o inferno como uma pessoa ou como os nossos sofrimentos, problemas que nós enfrentamos aqui na terra. É claro que nós enfrentamos, mas nós não vamos olhar isto como inferno. E outra coisa também, eu creio que mais adiante vamos lá procurar detalhar minuciosamente. E outro ponto é que também quando falamos de inferno, tem aquelas palavras comuns, né? Aquelas palavras pelas quais foram escritas no original, que são propriamente 4 palavras, né? Muito conhecidas por todos nós. Temos Seol,
Hades, Tártaro, Guiena ou Geena. Então, essas 4 palavras traduzem a palavra inferno. E todas elas têm uma explicação. E vamos posteriormente explicar como é que vamos lá interpretar cada uma dessas palavras. Joaquim, o que que Jesus fala sobre o inferno? Jesus, a algum momento da sua trajetória no seu ministério, falou sobre o inferno? Bem, Jesus, durante a sua trajetória, não taxativamente de inferno, né? Porque Jesus, durante a sua trajetória, durante o seu período aqui na Terra, ele falou muito, né? Falou muito das coisas que hão de vir e muitas dessas coisas que Jesus falou que hão de vir, outras já aconteceram, outras estão acontecendo nos nossos dias e outras vão ainda acontecendo. É claro que Jesus, tal conforme ele preparou lugar para aqueles que lhe obedecem, aqueles que vivem segundo o seu mandado, também preparou lugar para os rebeldes. Então há 2 lugares e o próprio Jesus, ele mesmo foi advertindo após, porque nós vimos que depois de João Batista ter pregado o evangelho, o próprio Jesus, quando começou o seu ministério, também pregou o mesmo evangelho que o João Batista pregava. Então, anunciando às pessoas, alertando as pessoas para que se arrependessem. Então, se Jesus anunciou também às pessoas que se arrependessem, é porque frisou que dentro em breve aquelas pessoas que não se arrependerem, viver de acordo às decisões carnais, terão o seu lugar. Então, claramente que no discurso de Jesus já previa o que há de acontecer futuramente. Então quer dizer que Jesus, em seu momento do ministério, ele referenciou sobre o inferno. Sim. Como um lugar onde os rebeldes terão o seu destino. Claro, a Bíblia evidencia este facto. Ok. Aqui o meu amigo Batista referenciou que não devemos ter uma mente assim assustadora no que concerne o inferno, nesse caso. Mas há muita gente, quando ouve falar do inferno, assusta-se, porque ninguém gostaria de ir para o inferno. Pode, em palavras mínimas, falar sobre a característica do inferno, já que o nosso amigo Joaquim referenciou dizendo que o inferno é real, e se for real quer dizer que o inferno existe nesse caso. Então, quais são as características que podemos identificar que, pronto, o inferno é assim, assim, assim? Bom, à luz da palavra de Deus, nós vamos encontrar inúmeros textos que vão lá descrevendo como é que é, na verdade, este lugar. E eu que vou citando alguns textos, só olhando para Mateus 3, 12, Mateus 18, 8, Marcos 9, 45, em primeira instância vem nos mostrar que este é um lugar onde o fogo nunca se apagará. E não só, o próprio Jesus também vai lá mostrando que este vai ser um lugar de choro e ranger de dente. O próprio Jesus também vai lá mostrando que este vai ser um lugar onde o verme atormentará os ímpios naquele lugar. E a Bíblia não para por ali. A Bíblia vem mostrando que este lugar ela também é descrita como um lugar de destruição eterna. Como a última parte, nós também poderíamos dizer que a Bíblia vem relatar que sendo um lugar onde o castigo será constante e será de dia e de noite. E Apocalipse 21:8 mostra que é um lugar, é o lago de fogo. É o lago de fogo que arde com enxofre. Então, a Bíblia, quando descreve sobre o inferno, procura se referir dentro desses moldes para mostrar a intensidade, para mostrar a seriedade, para mostrar que este não é o lugar como as pessoas pensam, né, que é. Porque alguns, quando ouçam do inferno, eu vou só viver, depois eu vou ir no inferno. Muitas dessas pessoas desconhecem o que na verdade é o inferno. Então, se eu tenho esta percepção, então eu logo percebo que este é um lugar sério e que não devemos brincar. Então, a Bíblia descreve o inferno dentro desses moldes. Então, amigo Batista, nesse caso, podemos assim dizer que o inferno, segundo as características que nos apresentou, é um lugar de tormento. É um lugar de tormento que o fogo não se apaga. Nesse caso, se por exemplo, um rebelde, ao morrer,
um rebelde vai diretamente para o inferno ou como é que é? Bom, agora ali estaremos a entrar em assuntos mais profundos, porque ali vai envolver muita coisa. Mas como o ponto é mesmo sobre o inferno, é o seguinte: a tradição cristã, quando olhamos para a questão do inferno, nós trabalhamos em dois sentidos. Ou seja, a Bíblia refere-se ao inferno como Hades, dentro da nossa perspectiva, e inferno como Geena ou Geena. No Hades, para nós, atualmente, a pessoa que morreu, que não viveu para Deus, não serviu o Senhor, essa pessoa vai para um lugar, mas este lugar é denominado como Hades, que nas nossas traduções está inferno. Vai para este lugar. Este lugar, ele só estará apenas com a sua alma, nesse sentido. E o Geena, que é já o último, que é o resultado final, né? Porque nós percebemos lá em Apocalipse que os mortos vão ressuscitar, todo esse processo. Posteriormente, esses indivíduos que não viveram para Deus, que estão lá no inferno, no presente momento, só com a alma, suas almas vão sair daquele lugar, voltarão nos seus devidos corpos e eles serão lançados no Geena juntamente com o corpo e a alma. Então, a perspectiva aqui, eu aqui vou defender a perspectiva que a tradição cristã olha dentro desses moldes, de que o inferno, como Hades, o que estará lá é apenas a alma e o inferno, como Geena ou Geena, o que estará lá é mesmo a completude, né? Tanto a alma como o corpo. E haverá um sofrimento? Haverá um sofrimento nesse caso? Tanto no estado da alma e na sua completude. Haverá um sofrimento ou eles simplesmente estarão ali prontos, estagnados? Como é que, se calhar, há um internauta perguntando como será o estado dessa pessoa que estará lá no inferno? Bom, quanto a essa questão, né? Qual é a situação? Será que essa pessoa está dormindo? Porque tem essa ideia, né? De sono da alma. Talvez vamos lá aqui também. Acho que isso vai se invocar aqui. Mas a ideia é, olhando para os textos bíblicos, por exemplo, nós poderíamos aqui citando a parábola, né, do rico e o Lázaro, que creio que é uma palavra muito importante e muito complexa, né? Que se fosse para desmistificar aquilo seria um outro podcast. Nós não poderíamos conseguir falar de todas as coisas que estão lá. Mas olhando para aquele texto, nós ganhamos a compreensão, um vislumbre, que aquele indivíduo que é o rico, que não viveu para Deus, tão logo que ele morre, o corpo ficou ali, volta no pó. Mas a sua alma estava num lugar, mas não estava sentado, não estava descansado, mas estava num lugar de atormento. Mas esse atormento não é absoluto, não é um atormento definitivo, porque nós acreditamos que o atormento definitivo, a sua própria completude, vai se dar quando houver ressurreição, os mortos serem julgados e condenados ao lago de fogo, nesse caso, aqueles que não viveram para Deus. Então, para nós, as pessoas que estão no inferno já estão a experimentar um tipo de sofrimento. E que este tipo de sofrimento não é o completo, não é o total. Total é mais lá em frente. Então, Joaquim, no que concerne essa abordagem do nosso amigo Batista, bastante sapiente e mostrando base no que concerne a tradição cristã e também por intermédio de textos bíblicos, sinceramente, como é que o Joaquim encara essa situação, atendendo, sendo um conhecedor da palavra de Deus, como é que podemos encarar que no inferno existem pessoas sendo atormentadas? Devemos, então, nesse caso, ter medo do inferno? Bem, obrigado mais uma vez. Vamos aqui primeiro buscar a origem deste termo, inferno. E o termo inferno, ele é de origem latina. Infernum, que significa as profundezas ou mundo inferior. O inferno, este termo deriva da palavra latina pré-cristã, inferus, que também pode significar lugares baixos. Este mesmo inferno
é o lugar preparado para o castigo eterno da alma de pecadores em oposição a Deus. Ou seja, aqueles que vivem ao contrário da lei de Deus, os homicidas, os bruxos, os idólatras, os adúlteros, conforme Apocalipse descreve. É lugar eterno para essas pessoas que desobedecem a Deus. Mas nós vamos aqui ver algumas definições do próprio inferno à luz da Bíblia. Se formos a 2 Tessalonicenses 1, verso 9, vai definir inferno como um lugar de castigo e ausência de Deus. Mateus capítulo 25, verso 41, vai definir inferno como lugar preparado para o diabo, Satanás e os seus anjos. Ao irmos para Mateus 8, verso 12, vai definir inferno como sendo um lugar de completa escuridão e trevas. São diversas definições básicas sobre inferno. Mas vejamos que, à luz da Bíblia, ao entendermos sobre este inferno, se nós cairmos na doutrina ou na ideia de que o inferno, ou seja, conforme o nosso caro amigo José já frisou aqui, que o inferno é um lugar onde já tem pessoas sendo atormentadas, nós vamos descrer na ideia de que Deus é um ser amoroso que não tem prazer na morte. Ou seja, como é que vamos encarar a ideia do juízo final? Porque creio que o meu amigo José também acredita no juízo final, no julgamento final. Qual é a lógica de julgar alguém que já está no inferno pagando pelos seus atos? Não tem lógica. Logo, eu ainda acredito que o inferno não é, muitas das vezes, da maneira conforme nós aprendemos por vários sermões, através de grandes pregadores, grandes coaches e grandes autores ou escritores. Porque o inferno, ele tem a sua característica própria. Tem grupos de pessoas identificadas que vão para este lugar. Mas eu não acredito que já exista alguém exatamente agora no inferno. Porque se nós falarmos que existe alguém exatamente agora no inferno, nós vamos acreditar na doutrina da imortalidade da alma. Vamos acreditar que a alma não morre, a alma se fez bem. Por exemplo, pode se perguntar, a pessoa que morreu em santidade, né? Já que os ímpios, a alma está no inferno nesse momento sendo atormentada, os que morreram em santidade estão aonde neste exato momento? Será que estão no céu? Porque Jesus preparou um lugar no céu para os justos, não é isso? Então a pergunta é essa: se os que morreram exatamente agora, a sua alma já está no inferno, os que morreram em santidade agora estão no céu? Mas, Joaquim, aí o amigo Batista trouxe textos comprovando, mostrando que há textos que provam que identificam um tormento eterno. Por exemplo, na questão verme que não morre, fogo que não se apaga, e não só, também trouxe aqui abordagens sobre o rico Lázaro. Será que isso não são evidências que provam ou contradizem aquilo que tu estás a dizer aqui nesse momento? Ok. Nós devemos saber interpretar corretamente a Bíblia. A Bíblia, mesmo na minha abordagem, eu disse que o inferno é um lugar de castigo eterno, não é isso? De castigo eterno para aqueles que vivem ao contrário da ordem de Deus. Mas ao entendermos esse termo eterno, aliás, biblicamente nós não devemos, no que diz respeito ao inferno, nós não devemos olhar para o termo eterno no sentido literal da palavra eterna. Porque, vejamos, na destruição da própria Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o fogo que consumiria aquela cidade seria eterno.
A chama daquele fogo é eterno. Mas nos dias de hoje, essas cidades não ardem. O fogo não continua ardendo. Mesmo a questão da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A Bíblia relata que o fogo da destruição daquela cidade, a sua chama seria uma chama que não terminaria. Mas o sentido aqui verdadeiro da palavra eterno é no sentido de que ou seja, o fogo que consumirá os ímpios é eterno, de que este fogo não se apagará até que tudo esteja destruído por completo. Não sei se conseguimos nos perceber. Okay. Eu acho que nós conseguimos pegar já um pensamento. Amigo Batista, você apresentou aqui vários textos e foram, nesse caso, muitos deles foram refutados pelo jovem Joaquim. Qual é a sua abordagem no que concerne ao posicionamento de Joaquim? Bom, quando nós falamos na presente era, né, de indivíduos, tanto crente como cristão, se eles partirem hoje, segundo a Bíblia, eles têm lugares ou seja, eles estarão em lugares diferentes. E quando nós olhamos, por exemplo, para o episódio da morte de Cristo, nós vamos perceber que Cristo esteve naquela cruz. E ele esteve com 2 ladrões. E um daqueles ladrões, estando lá, tendo a salvação ao seu lado, neste caso Jesus, ele manifestou, primeiro ele reconheceu, né, que na verdade ele era criminoso, juntamente com seu parceiro, e ele pede para que Jesus, quando estivesse ao seu reino, não o esquecesse, se lembrasse dele. E Jesus foi muito claro ao dizer que ainda hoje estarás comigo no paraíso, mostrando claramente que existe um paraíso, um lugar maravilhoso para aqueles cristãos que na presente era morrer, eles vão para este lugar, diferente com os ímpios. Agora, quando, né, entramos nessa questão imortalidade ou não imortalidade, eu creio na imortalidade da alma. Por isso que esse tema ele é muito complexo, porque abrange todos esses aspectos. Porque se a pessoa não acredita na imortalidade da alma, tem lógica apresentar essa tese, mas eu, que segundo as escrituras, acredito na imortalidade da alma, o exemplo mesmo é desse próprio rico e o Lázaro, nós vamos perceber que a alma é imortal. E se a alma é imortal, e existem 2 tipos de indivíduos, crentes e não crentes, então os destinos não têm que ser iguais. Os destinos têm que ser diferentes, em que um está no lugar de bênção e outro está no lugar de condenação. Agora, quando nós falamos de certas figuras que as escrituras vêm apresentar, como fogo que nunca se apaga, verme, destruição, tudo isso também são outras questões que iremos de analisar. Por isso eu digo que esse tema é muito complexo e creio que num podcast não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente, porque ali também vamos entrar na questão daquilo que nós chamamos da doutrina da aniquilação. Eu não creio no aniquilacionismo. Eu não creio que as pessoas, quando tiver um dia lá no Gênesis, quando acontecer a ressurreição, os pecadores sendo julgados, sendo lançados lá no lago de fogo que arde em enxofre, eu não creio que eles, depois de um tempinho, deixarão de existir. Não. Eu creio que eles vão existir para sempre. Então, eu não creio na aniquilação, né? Essa ideia de que os pecadores vão cumprir. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que só roubou 2 botichas. E vamos imaginar um Hitler. Um que cometeu Adolf Hitler, todos esses que cometeram tamanhas atrocidades. Na nossa perspectiva, o que eles fizeram é muito terrível, não se comparando com alguém que só roubou 2 botichas. Está tudo bem, que as escrituras mostram que a punidade será diferente, né? Aquele que muito tem esse conhecimento da verdade, aquele também lhe será muito cobrado. Nós acreditamos nisso. Mas as escrituras mostram que tanto este que viveu tanto tempo no pecado, outro que viveu talvez muito mais tempo, todos estes estarão neste lugar, nesse guerra, nesse lago de fogo, para sempre, sendo atormentados, sem a ideia deles serem aniquilados
no final, não creio na aniquilação. Ok, desculpa só. Neste caso, pronto, o Mano José disse que crê na imortalidade da alma, porque para crer que existem pessoas no inferno é preciso crer que a alma está viva. Precisamos saber o que é alma. Alma é o quê? Quando Jesus cria o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que Jesus soprou o fôlego de vida ao homem, e naquele instante o homem passou a ser alma quê? Vivente. Então, qual é a diferença entre alma e pessoa? Essa é uma questão. Mas, ao falarmos sobre este mesmo inferno, devemos ter muito cuidado, eu digo. Por quê? Porque a maneira como muitas pessoas no mundo afora receberam esta mensagem do inferno, muitas dessas pessoas converteram-se e permaneceram nas igrejas por causa do medo, convencidos pelo medo e não pelo amor a Cristo. Não por entender profundamente que Deus é amor. A título de exemplo, no século XVIII, Jonathan Edwards, ele foi conhecido como um dos que assustaram a sua audiência por causa desses sermões do inferno e tormentos, castigos por milhões e milhões de horas. E essa maneira de passar a mensagem de inferno para as pessoas não só fez com que as pessoas convertessem por causa do medo e permanecessem nas igrejas por causa do medo, como também distorceu aquilo que é a imagem divina. Distorceu aquilo que é a imagem divina. Por isso é que eu ainda repito, como nestes casos, nestes moldes, como conciliar a ideia de que um Deus amoroso permite que os seus criadores asseguram como sendo ele um provedor de amor, um ser que não tem prazer na morte, porque Deus não tem prazer na morte. Agora, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles o que recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Como entender essa passagem bíblica de Eclesiastes capítulo 9? A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. A memória dos mortos está entregue aos quê? Ao esquecimento. Agora, como dizer e acreditar que existem almas agora sofrendo no inferno? Bem, o debate está intenso. Querido internauta, faça a sua pergunta, compartilhe este vídeo. Nós estamos aqui com os dois jovens bastante eloquentes na abordagem sobre a temática de hoje. Bem, temos aqui a conexão do nosso jovem Antônio Canoes. Ele colocou Ezequiel capítulo 18, verso 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Como harmonizar a questão da alma mortal com a afirmação do irmão Batista de que após a morte há sobrevivência da alma após a morte. Eu acho que o nosso querido Batista já vai anotar as questões. Sobre a parábola do rico e o Lázaro, será que à luz da Bíblia devemos entendê-la de forma literal? E também temos aqui a Vitória Silmar. Ela diz assim: saudações aos convidados. O inferno é um lugar que já existe ou ainda está por vir. Bem, a temática está muito forte, mas a questão ainda voltada ao assunto, e eu vi aqui a posição do nosso jovem Joaquim, do nosso jovem Batista, mas muitas das vezes as pessoas que dizem assim: pronto, eu estive no inferno e voltei. Pronto. As pessoas que trazem esse tipo de testemunho, dizendo que tiveram um momento que estiveram no inferno, mas depois voltaram, conheceram como é que é, e vão passando testemunho. Como é que podemos encarar no que concerne esse tipo de testemunho de pessoas que de forma convicta afirmam que estiveram no inferno e voltaram? Bem, não se acredita nisso. Primeiro, não se acredita nisso de forma alguma. Por quê? Porque
a Bíblia, ela fala do inferno. É verdade, conforme dissemos aqui de princípio, que o inferno existe. Mas este inferno, ele tem os seus limites, segundo a luz da própria Bíblia. Só que nós fomos, infelizmente, já ensinados por vários mestres de uma outra percepção acerca do quê? Acerca do inferno. Mas, de acordo com a Bíblia, o inferno, conforme já dissemos aqui, é um lugar de castigo eterno para aqueles que não vivem de acordo à vontade de Deus. Mas este inferno vai acontecer, as pessoas serão lançadas neste inferno no juízo final. Por quê? Porque, eu repito, não tem lógica alguém que já esteja no inferno sofrendo, porque eu vou aqui esclarecer um pouquinho. No pano do fundo da minha ideia, a ideia que eu trago aqui é que o inferno, essa eternidade, é a consequência. Porque o que é eterno não é o fogo que arde com enxofre. O que é eterno é a consequência do nosso pecado. Isto é que é eterno. Porque Paulo fala aos romanos que porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este salário do pecado, que é a morte, é que é eterna. Os ímpios morrerão para sempre. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, no soar da primeira trombeta em Coríntios, os justos ressuscitarão primeiro. E num abrir e fechar de olhos serão o quê? Transformados. E nós os que formos, Paulo até disse que, e nós os que formos encontrados vivos seremos arrebatados para com Cristo nos ares. E no soar da segunda trombeta, os ímpios também ressuscitarão. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Os ímpios também ressuscitarão. E esses ímpios ressuscitarão para a morte eterna. Esses ímpios ressuscitarão para a morte eterna. Eu acredito que esta morte eterna será mesmo por causa de um fogo que arde com enxofre. Mas repito, a eternidade não é do fogo que arde com enxofre. Não é verdade que as pessoas lá no inferno vivem, outros dizem que as pessoas lá no inferno vivem um tormento, a pele não queima, o cabelo está sempre preto ou castanho, qual for a cor do cabelo, mas ele vive atormentado pelo fogo que arde intensamente. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Amigo Batista, Deus vai punir o pecador ou não? Bom, antes de responder essa questão, eu gostaria de tecer algumas palavras no comentário do meu parceiro. Bom, quando nós falamos sobre o amor de Deus, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? As pessoas, quando pensam em Deus, só olham Deus nesse lado, ou nesse aspecto. Não conseguem olhar Deus como se olhássemos numa moeda e encarássemos os dois lados da moeda. A Escritura é repleta de muitas verdades do tamanho do amor de Deus. E eu tenho dito que o amor de Deus não é teórico ou retórico, o amor de Deus é real. João 3,16 vem lá mostrar esta manifestação do amor de Deus. Só por um lado, por outro lado, aliás, a Escritura mostra que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, que Deus não tem prazer no pecado, conforme diz em Abacuque 1,13, que diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Conforme nós vamos olhar para Isaías 6, como é que os anjos se prostravam diante de Deus, reconhecendo que Ele é três vezes santo, para manifestar que Deus é santo. E o próprio Jó, acho que é o capítulo 14, ele vem falando que o homem bebe iniquidade como água. E mostra que Deus é tão puro que até os céus onde ele habita não chega nos pés da santidade de Deus. Então eu não devo só apenas olhar para quê? Para o amor de Deus, descartando esse lado. Porque se de um lado Deus ama, de um lado Deus pune, de um lado Deus sabe que não estás a andar em conformidade, eu vou te punir. Não estás a andar em conformidade, terás que pagar. E alguém pode falar, não, mas essa questão de eternidade, os pecadores estando ali, não será aniquilado, tudo isso, como é que é? É muito simples a resposta. Quando um pecador ofende um Deus santo,
um Deus infinito, um Deus eterno, ele não está a ofender um homem normal. Se ofendeste um Deus eterno, a punição tem que ser eterna. Então, a ideia de pensar que só vamos falar de amor, errado. Porque nas parábolas, 90% das parábolas que Cristo contou, trata sobre o inferno. E o que mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. E Jesus é o Deus do amor. Então não dá para nós separá-lo. Nós temos que entender os dois lados. E na maioria das vezes, essa mensagem, por exemplo, de Jonathan, conforme aqui frisaste, pecador nas mãos de um Deus irado, houve impacto. Trouxe vidas e até hoje esse sermão é contado que pessoas, na medida que ele estava a pregar, relatos mostram que pessoas saíam do seu lugar, iam ter auditórios chorando, se arrependendo de seus pecados, porque eles viram que se eles não se firmar, eles serão condenados, mostrando que todo um descrente está num lugar escorregadinho. E se ele não se arrepender, cedo ou tarde, Deus vai lhes punir. Então não devemos pensar assim, porque se nós pensarmos assim, o que nós vamos explicar de a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus é amor, mas Deus destruiu. O que vamos explicar no tempo de Noé? Deus é amor, mas mandou o dilúvio. Inclusive morreram crianças. Crianças que talvez não fizeram nada, mas morreram. O que nós vamos falar de Datá com Abirão? De tanto eles murmurarem, pecarem contra Moisés, a terra se abriu. Mas não, Deus de amor. Por que ele faz isso? Quando estava, já está ligado. Amigo José, nós não descartamos a possibilidade de Deus punir os ímpios. Os ímpios serão punidos. Por isso é que nós acreditamos na existência do inferno. Os ímpios serão punidos, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, daqueles que o aborrecem até a terceira geração. Deus não deixará nada impune. Os ímpios serão punidos, sim, mas essa punição dos ímpios, nós não estamos aqui a querer embelezar de que Deus vai ter compaixão. Não, a Bíblia declara exatamente qual é o salário do pecado. E o próprio Deus, conforme o meu colega José já disse, ele é amor, mas destruiu Sodoma e Gomorra. Ele é amor, mas destruiu o mundo pela primeira vez pelo dilúvio no tempo de Noé. Não estamos a dizer que os ímpios não serão castigados. Serão castigados, mas a ideia que nós estamos aqui a trazer é mesmo nesta ideia de Jonathan, o discurso de Jonathan no século XVIII. Pessoas se converteram, sim. Pessoas que se converteram naquela época, os seus descendentes até hoje permanecem na fé, sim. Mas essas pessoas foram convencidas pelo medo da forma como lhes foi transmitido o assunto do inferno. Por quê? Quando nós estamos a falar de uma morte eterna, estamos a falar de um fogo eterno. Eu repito, a Bíblia está a falar de um fogo que consumirá os ímpios até que não sobre mais nada sobre os ímpios. Eu não acredito, desculpa meu caro amigo José, eu não acredito que os ímpios viverão para sempre. Eu não acredito que os ímpios viverão para sempre. Os ímpios serão aniquilados. E esse tempo vai chegar, e a Bíblia diz que esse tempo está cada vez mais próximo do que nós imaginamos da chegada desse tempo. Então é só para dizer aqui de que o Deus a quem adoramos, o Deus que é amor, é também Deus para castigar aqueles que não lhes obedecem. Okay. E a pergunta da nossa querida jovem, dizendo que o inferno, existe inferno ou o inferno virá nesse Eu caso? quero responder todas essas perguntas, mas tecendo só alguns comentários e... Vamos só ser um pouco mais telégrafo, sim. Porque daqui a nada vamos... Sim, essa primeira abordagem, essa ideia não se converteu por medo. Até quando nós estamos a expor a mensagem do inferno para um pecador? É o amor de Deus. Deus tem muitas maneiras para levar pessoas ao arrependimento. Então eu vejo que seria mais lógico nós dizer o seguinte: cada pessoa, Deus sabe como é que vai lhe atrair. Se você, Deus usando na sua misericórdia, ouviste uma mensagem que fala do amor e Deus te ganhou,
né? Se arrependeste, amém. E se for o inferno, amém. Então não vamos tentar falar, vamos só, é amor, porque o inferno não. Eu penso que dessa maneira nós não estaríamos a agir biblicamente. E quando, tem uma coisa que eu também queria comentar, que aqui o doutor frisou, só que a memória me escapa. Mas eu gostaria só de ler um texto muito, muito simples, que é o texto de Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, 2, diz o seguinte: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E a palavra aqui, né, no original, para a vida eterna e horror eterno, é olá. Então, a ideia é qual? Se a vida eterna, nós acreditamos que é mesmo eterna, como é que vamos pensar na ideia de indivíduos estando no inferno e depois de um tempinho serem consumidos, deixarem de existir? Se para os cristãos eles vão viver eternamente. E a mesma palavra no original é olá, tanto para a vida eterna, tanto para o horror eterno. Então, olhando para esse texto, ganhamos a percepção que tanto para o justo é mesmo algo eterno, eles vão desfrutar, estarão lá com o Senhor, e para os descrentes, de igual modo. E para responder também a questão que foi colocado, que é de Eclesiastes, quem lê o livro de Eclesiastes tem uma linguagem que ele precisa atentar diligentemente. Salomão ele sempre fala debaixo do sol, tudo que se faz debaixo do sol. Então, quando olhamos esse texto, devemos interpretá-lo como sendo algo que está sendo abordado na perspectiva da terra, que nós falamos de fenomenologia, que é uma abordagem que está sendo retratada no contexto da terra. E é claro que nesse contexto da terra, a pessoa que morreu não pensa, a pessoa que morreu não tem sentimento. Ali não se refere a algo escatológico. Aí não está se refere a algo escatológico, algo que talvez sugere a ideia, essa ideia de que ficam só assim, não. Mas o ponto é interpretar à luz desse contexto, de que Salomão, toda a sua abordagem, ele estava a se referir mesmo aqui na terra. E outra questão que a irmã colocou, de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. É bom que nós estudemos o contexto da passagem, porque nessa passagem, o ponto era qual? O ponto era aquela ideia de que o meu pai, se pecar, eu vou sofrer pelo pecado dele, coisa assim do gênero. Então aí dali o profeta mostra, não. A alma que pecar, ou a pessoa que pecar, esta pagará, essa morrerá, para mostrar que o ponto em destaque é mostrar que nem o pai nem o filho levará o pecado um do outro. Cada um é responsável daquilo que ele praticou. Então eu vejo que devemos pensarmos nisso. E outra pergunta é se o inferno já existe, é isso? Se o inferno já existe ou existirá? Não, o inferno já existe. O inferno já existe. Nesse caso, existe um grupo de pessoas rebeldes sendo atormentadas? Sim, na leitura da palavra de Deus, nós percebemos claramente que indivíduos que não viveram para Deus, todos esses indivíduos, na presente era, né, porque ainda não houve ressurreição, esses já estão a experimentar um atormento. Há alguma referência de alguém que já esteja agora no inferno? Tá bom. Quanto a essa questão, eu responderia da seguinte maneira. Baseando propriamente na pergunta que ele havia feito sobre esses sonhos de pessoas que vieram, coisa do gênero. Nós não vamos procurar nos limitar para pessoas que foram e que vieram trazer, porque isso às vezes é um pouquinho estranho. Mas, quando vamos olhar para as escrituras, a informação que nós vamos obter é que, olhando mesmo para o próprio Lucas, né, onde trata a respeito desta parábola, olhando para esse texto, nós vamos ganhar a percepção que tiveram destinos diferentes. Essa parábola revela propriamente que os destinos não é agora, então não tem como. Eu não posso aqui dizer assim, se tem alguém que veio e falou. Não, eu apenas me privo apenas
Na própria escritura, texto né? bíblico, Sim, pelo sim, no texto contexto bíblico, yeah. Então, querido Joaquim, com essa abordagem bastante pesada do nosso querido Batista, mostrando texto e posições bastante concretas, parecendo que a Bíblia mostra a evidência real que existe um tormento eterno. Qual é a sua posição, qual é o seu comentário a respeito disso? A princípio, a minha posição continua a mesma. A minha posição continua a mesma. Por quê? Eu, no princípio da minha abordagem, perguntei ao meu amigo José, o que é alma? Para sabermos se existem mesmo almas no inferno atualmente. O que é alma? E como nós o capítulo que acabamos de ler, de Daniel 12, o verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros, a minha versão diz, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Entendamos aqui alguma coisa muito importante. O inferno não é do jeito que nós imaginamos ser. É um lugar de castigo? Sim, é. Concordo plenamente. Isso está claro. Mas este lugar de castigo, a Bíblia, ela é clara em dizer que este lugar de castigo tem um fim. Por quê? Eu fiz uma outra pergunta ao meu amigo José. Na destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia também evidencia que o fogo daquela cidade seria eterno. Mas hoje, essas cidades não continuam ardendo. Então, logo, a maneira que nós devemos, e a maneira mais clara de entendermos sobre o termo fogo eterno, é no sentido de que, repito, é no sentido de que o que é eterno são as consequências do nosso pecado. O pecado que cometemos aqui na terra, isto sim é eterno. Porque o mesmo Deus que a Bíblia em João 3,16 nos diz que amou o seu Filho de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo Deus que no final, no conflito final desta terra, no cúmine do mundo, castigará os ímpios. Mas esse castigo que Deus traz, né, para os ímpios, para aqueles que não lhe obedecem, é no sentido de eles serem destruídos por completo. Mas com fogo? Com fogo. E como é que podemos entender a questão que o jovem Batista apresentou aqui? Verme que não morre, fogo que não se apaga. Se calhar isso não está bem explicado assim para os nossos queridos. Sim, nós estamos... fogo eterno. Como é que podemos explicar isso? É isto que eu estou a dizer aqui. O fogo eterno pressupõe-se fogo eterno no sentido de esse fogo consumir os ímpios até tudo estar transformados. Porque mesmo o próprio João disse que eu vi um novo céu e uma nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra. E nesse céu, esse novo céu, essa nova terra que João viu, não existe pecado e pecadores. Não existe pecados e pecadores, porque tudo se fez novo. Agora, devemos saber entender, a palavra aqui fogo eterno, tormento eterno, é tormento eterno não no sentido figurado, não no sentido taxativamente literal do termo eterno. É no sentido, repito, e estou aqui até repetir várias vezes, é no sentido de que esse fogo eterno, tal conforme destruiu Sodoma e Gomorra, destruirá os ímpios e essa terra de pecado até que tudo seja extinguido. Ok. Amigo Batista, será que estamos diante de uma contradição bíblica? Porque eu estou a ver aqui, são duas posições. Vejo que a Bíblia fala sobre um assunto, fala sobre fogo eterno, verme que não morre. Depois mostra a parábola do rico e o Lázaro. Acho que depois o Joaquim vai tentar explicar mais ou menos qual é a posição dele no que concerne a parábola do rico e o Lázaro. Parecendo que Deus, parecendo que a parábola do rico e o Lázaro mostra um destino, tanto do justo como do injusto. Numa primeira análise, para quem lê a Bíblia, percebe logo que eu, se for uma pessoa que viveu muito mal aqui nessa terra, o meu destino é como a do rico.
mas se eu tiver bem, realmente o meu destino será como a do justo, nesse caso. E vimos que o rico estava num tormento eterno. E como é que a Bíblia traz esse assunto, mas depois a explicação é outra? Será que a Bíblia se contradiz, Batista? Bom, a Bíblia não se contradiz. Creio que quando acontece divergência, a divergência não está na Bíblia, está mesmo nos seus intérpretes. Quer dizer, a maneira como cada um encara ou usa a sua hermenêutica para interpretar esse determinado assunto. Mas o que eu diria é, quando a Bíblia fala de fogo, verme, todas essas descrições, precisamos compreender que Jesus, né, ele sempre capacitava os autores bíblicos para eles comunicar uma linguagem que fosse compreensiva para seus leitores. Deus não poderia usar uma linguagem assim, que nós vamos ouvir, vamos talvez ler e não vamos saber o que na verdade o Senhor queria dizer. Então ele sempre utilizava palavras que nós estamos acostumados. Porque quando olhamos, por exemplo, para essa questão de fogo, verme, tudo isso parte do termo Geena, por exemplo, essa expressão Geena que nós encontramos em Apocalipse, que é quando houver julgamento, o pecador sendo lançado, essa palavra vem do Vale de Inom. E quando nós vamos olhar para os tempos bíblicos, vamos perceber que este era um lugar onde muitos pais, tudo isso, sacrificavam seus filhos, e que com o passar do tempo, esse vale se tornou propriamente um lugar onde era deitado cadáveres, onde era deitado lixo, e constantemente esse vale ficava aceso. Então, Jesus se apropriou, ou seja, olhou para esse contexto, porque o povo, os judeus, né, o seu povo tinha noção dessas informações. Então, ele procurou por sua vez fazer o quê? Já que eu tenho informação sobre aquele episódio do Vale de Inom, um lugar que parece que o fogo não se apaga porque todo o tempo mais pessoas estão sendo deitadas, lixo, mais lixo, mais lixo, eu quero vos mostrar propriamente como é que é o inferno. Para vos mostrar que o inferno é muito mais terrível, é muito mais, é algo que vai além da nossa compreensão humana. Então, todas essas linguagens encontradas aqui é só para revelar. O ponto focal é que é revelar o ponto de que o inferno é um lugar terrível. O inferno é um lugar terrível. E não são só figuras só assim, não. Mas são figuras que nós devemos prestar atenção. Porque se Cristo usou essas figuras, e essas figuras são muito fortes, é para nos mostrar que o inferno é um lugar terrível. E eu posso até dizer que um pregador pode estar a falar sobre o inferno, mas descrever como ela é, na sua precisão, nós não vamos conseguir. Só Deus sabe como é que é. Mas a verdade é, o inferno é terrível. Ok, e como é que... Eu acho que na sua abordagem você referenciou alguns aspectos muito importantes. Parecendo quando a pessoa morre, a sua alma, né, vai num sítio. Sim. E depois referencia-se mais a outro aspecto no que concerne à junção do corpo de forma completa. Certo. E eu gostaria que tocasse mais bem nesse assunto. Como é que se explica nesse caso? Por exemplo, alguém que está morto e lhe colocaram no cemitério. Sim. Aquilo é a alma que foi colocado lá? É o corpo. É o corpo. Sim. E onde é que fica a alma? Aí está a questão. Na nossa leitura, na nossa compreensão, se essa pessoa for um descrente, está no lugar que os autores bíblicos usaram como Hades, que é inferno, que é um lugar temporário. Não é um lugar assim, eterno, não é. É um lugar temporário, é um lugar que ainda estará lá, reservado para, no final, segundo Apocalipse 20, mostra que esses mortos que morreram, todos esses, as suas almas, tudo isso voltará nos seus devidos corpos e esses serão julgados. E sendo julgados, eles só vão já complementar ou concluir com a dor que eles já experimentaram, que não foi na sua completude. Então, a nossa leitura gira em torno desse aspecto. Então, quer dizer, nesse momento, pessoas más que morreram, nesse momento já estão experimentando um certo tormento eterno. É isso. Ok, quando Jesus vir, haverá um certo complemento desse mesmo tormento. Bem, Joaquim, como é que podemos analisar essa abordagem novamente? Aqui o meu amigo ele falou muito bem, explicou e mostrou textos. E também, a priori, ele mostrou sobre a parábola do rico Lázaro. É mesmo real isso quando alguém morre? Alguém que está morto e a sua alma, o seu corpo está descansado em outro sítio, sofrendo um tormento eterno, nesse caso, os maus. E a um dado momento, Jesus, como vem, faz uma junção, aí existe o tal tormento definitivo. Como é que podemos explicar isso? Ok.
À luz da Bíblia, quando uma pessoa morre, o fôlego, o pó volta para o pó. Não é isso? O fôlego que em Gênesis trouxe a alma vivente ao homem, o fôlego de vida volta para o dono da vida, que é Deus. Então, eu não creio que a pessoa quando morre, o seu corpo vai num sítio e a sua alma vai num outro sítio. Quer dizer, né? Porque do a homem- alma, né? A alma, no sentido original, a alma é pessoa. A alma é pessoa. Por isso é que eu perguntei no meu amigo José, o que é alma? Porque Porque a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus fez o homem, soprou-lhe no nariz e o homem passou a ser alma vivente. Quando o homem morre, é uma alma morta. Por quê? Porque o fôlego de vida saiu do homem e voltou para Deus. Então o homem, no estado de morte, é uma alma morta. No estado de vida, é uma alma vivente. Então não devemos aqui acreditar de que quando alguém morre, o corpo vai num sítio e a alma vai no outro sítio. E principalmente dizendo que já existem agora pessoas no inferno, quando a Bíblia diz que os mortos estão descansando. Quando a Bíblia diz que a morte é um pequeno sono. Toda pessoa que morre está no pó da terra, descansando, aguardando pela segunda vinda de Jesus. Eu repito, mesmo quando frisamos aqui o Eclesiastes, né? Capítulo 9, a partir do versículo 5, verso 6 e verso 10 em diante. Quando o colega José disse que na maior parte Salomão, ele aí falava sobre debaixo do sol. É assim, se nós analisarmos profundamente esta frase, nós não vamos encontrar aqui a palavra de Deus a falar que debaixo do sol, né? Que debaixo do sol os que morrem não sabem coisa alguma, mas os que vivem sabem. A Bíblia claramente diz que porque os vivos saberão que um dia hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E a Bíblia ainda vai mais avante dizendo que a memória dos mortos é entregue ao quê? Ao esquecimento. Então, não é real, para mim, não é real essa ideia de que... Estou a terminar, né? Para dar já a palavra. Quero só perguntar algo. Não é real para mim a ideia de que quando a pessoa morre, se fez o bem, a alma dele já está no inferno. Não. Porque não teria sentido, repito, não teria sentido alguém que já está... Porque o inferno é o lugar de pagar o que nós fizemos. Porque a Bíblia diz que cada um será julgado conforme as suas obras. E o inferno é o lugar de pagar aquilo que fizemos. Porque a Bíblia descreve o inferno como sendo um lugar de castigo para o diabo e os seus demônios e todos aqueles que vivem ao contrário da vontade de Deus. Nesse momento não tem pessoas no inferno. Não tem. Não tem um certo tormento eterno. Não, neste momento não tem. O tormento eterno existe, né? O tormento eterno ou seja, o inferno é um lugar que está sendo preparado Escatologicamente, biblicamente. À luz da Bíblia, o inferno é um lugar que está sendo preparado para o castigo daqueles que vivem ao contrário da vontade de Deus. Então quer dizer que Deus vai preparar um espaço geograficamente onde os ímpios serão punidos? Ou como é que é? O espaço geograficamente, o espaço onde os ímpios serão punidos já está definido, é na terra. O mal que nós fizemos aqui, pagamos aqui na terra. Então o inferno será a própria terra. O inferno será aqui na terra. Eu acredito que quando Jesus voltar, no soar da segunda trombeta, quando os mortos ressuscitarem, né, aqueles que morreram no pecado, quando ressuscitarem, o próprio Deus fará cair fogo do céu. O próprio Deus fará cair fogo do céu para o castigo daqueles que viveram de acordo à vontade da carne e não de acordo à vontade de Deus. Okay.
Mano Batista já vai dar o seu parecer. Aqui temos o nosso jovem Antônio Canoes. Ele diz assim: Seul e Hades significam sepultura. A primeira tem origem hebraica e a segunda origem grega. Mais de 60 vezes que a palavra inferno foram traduzidas dessas duas formas que na verdade se tratam de sepultura. Correto. Bem, aqui também está ligada a jovem Buta Paiva. O João Miranda Luiz diz que também está ligado. Aqui tem assunto, chamando o seu compadre. É muito importante, o assunto está mesmo sério. Amigo Batista, querido, o que tem a dizer no que concerne esse ponto? Eu também fiquei um pouco assustado, vi aqui um argumento do Mano Joaquim, um argumento do Mano Batista. Como é que podemos encarar? Será se aquele meu amigo que foi um delinquente, que roubava, que matava, passava a vida a prejudicar as pessoas, nesse momento está sofrendo um tormento? Não é verdade. Bom, a pergunta que eu talvez faria é: se depois da morte acabou, como é que o meu amado aqui poderia me explicar a questão do jovem na cruz? Porque Jesus manifestou a ele que estaria com ele. É claro que eles iriam de morrer, literalmente falando, mas mostra que hoje ele estaria com Jesus. Então a pergunta é: esse texto mentiu? Jesus mentiu? Os autores mentiram? Em dizer que hoje não apontou para algo escatológico, mas era aquele presente momento que morre, está. Como é que o meu amado explica essa questão? Ok, a Bíblia não mentiu, de maneira nenhuma. E Jesus, ele é fiel em cumprir as suas promessas. O que aconteceu na cruz é Jesus prometer um lar para o ladrão. Quando Jesus fala para o ladrão, ele disse assim: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus estava a prometer naquele instante para o ladrão que ele teria lugar no céu, teria lugar no paraíso. Não taxativamente que naquele mesmo dia ele estaria. Porque, outra coisa, Jesus não foi para o céu naquele dia. Porque o irmão José está a falar aqui que Jesus, né, conforme a Bíblia diz, que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não foi para o céu naquele dia. Sim, a Bíblia diz que Jesus morreu, né? Descansou, ou seja, morreu, estava na sepultura, e ao terceiro dia fez o quê? Ressuscitou. E até mesmo antes de Jesus ir para o céu, ele se encontrou com os seus discípulos. Mas será que o texto mentiu nesse caso? Porque parece que Jesus está a afirmar que está fazendo a promessa no jovem nesse momento, que após exatamente, céu, tipo, Mano Hugo, é tipo, eu prometer para você hoje, eu dizer assim: Hugo, te prometo hoje, vou oferecer-te um smartphone. Jesus prometeu naquele instante que aquele jovem estaria no paraíso, não que naquele dia o jovem, não sei se consigo fazer perceber. Quando tu diz assim, vou te oferecer hoje um telefone, não, eu estou a dizer assim: te prometo hoje. Porque há questões que nós também, por outro lado, devemos procurar entender segundo, respeitando os sinais de pontuação. Respeitando os sinais de pontuação. Na Bíblia original, né? Na Bíblia original, Jesus a falar para o ladrão na cruz, dizendo assim: te digo hoje, na Bíblia original, depois da palavra hoje, há uma vírgula. Te digo hoje, Jesus a prometer naquele momento para o ladrão que ele terá lugar no céu. Não, porque Jesus, eu repito, Jesus não foi no céu naquele mesmo instante, depois da sua morte. Agora, será que se o Mano José afirmar que Jesus foi no céu, porque exclamaste aqui, será? Né? Quando eu disse que Jesus não foi no céu naquele mesmo instante, como se explica Jesus depois ter se encontrado com os seus discípulos? Porque se não vamos falar que Jesus ia no céu, depois voltou para conversar com os discípulos. Quando Maria foram anunciar que o túmulo de Jesus, a pedra foi retirada e Jesus não estava mais lá. E os anjos anunciavam que o que você procuram dentre os mortos não está mais aqui. Porque em João capítulo 14, Jesus, ao falar para os discípulos, ao se despedir para os discípulos, ele disse: eu vou preparar-vos lugar.
Aí é quando Jesus foi. Não no mesmo dia que Jesus morreu. Jesus não foi para o céu no mesmo dia que ele morreu. Bom, creio que estamos a esforçar o texto sagrado. E essa ideia, por exemplo, de nós irmos nos originais, boa parte das pessoas que vão se apoiar nesse argumento procuram muito nas pontuações. Não, no original, nós sabemos que, né, quando vamos estudar, vamos perceber que eles não tinham muito essa questão de vírgula, não vírgula. Mas quando nós vamos olhar, porque a declaração daquele homem era muito clara. Era muito clara. E Jesus não poderia, ele está a falar hoje, esse hoje ser interpretado mais tarde. Porque a ideia era mesmo hoje. E agora, quando nós olhamos para Jesus, temos que entender que estamos diante de um Deus homem. Estamos diante de um Deus que está em todos os lugares. Então, Jesus, o seu corpo estava mesmo lá na sepultura, mas esse indivíduo já estava com ele. Isso já estamos a levar numa esfera mais que está além da compreensão humana. O que evidencia este facto? Por conta do que Jesus disse, porque Jesus ele disse que estaria com ele hoje. Jesus prometeu no momento, não que no momento o homem estaria no paraíso. Jesus prometeu no momento. Quando olhamos para a leitura não abre essa margem para algo escatológico. Ok, vamos partir da pergunta do pedido do ladrão, né? Vamos partir do pedido do ladrão. De que maneira que o ladrão pediu para Jesus se lembrar dele? Na cruz? Na cruz nesse caso. Na cruz, né? Porque a conversa de Jesus e o ladrão foi na cruz. Sim. Como é que o ladrão pediu que Jesus se lembrasse dele? Como é que o ladrão, sim, lembra-te de mim quando fazeres o quê? Olha a pergunta. Quando estiveres no teu reino. O ladrão começa assim. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde, te digo hoje. Jesus falou para o ladrão naquele momento que ele estaria com Jesus no paraíso. Não que naquele mesmo instante o ladrão fosse no paraíso naquela hora. Okay. Não é isso que a Bíblia diz. Muito obrigado. Bem, aqui temos aqui os nossos internautas comunicando. Temos aqui a conexão do nosso jovem Valério Leonel Israel. Temos aqui o nosso amigo Lariel Henrique, ele disse convidados tops, apresentador top, bem haja, recebem saudações a partir de França. Uau, o nosso amigo está na França. Olha, as nossas saudações, que o Senhor abençoe e continue o que você estiver a fazer ali, que o Senhor te acompanhe, querido amigo. Eu não sabia que o nosso amigo Lariel está na França, isso é muito bom. A partir de França, bastante conectado, olha. Amém. Estamos aqui, cumprimentos do nosso amigo Batista, do nosso amigo Joaquim e também da equipe Atrás Não Volto. E temos aqui também o João Miranda fazendo convite aos seus amigos. Temos aqui Valeriel, ele diz assim, o inferno existirá, é real, mas as pessoas que estão no inferno atual é no Sheol, na sepultura. Mas o inferno para a destruição final, só quando terminar o julgamento final, castigo eterno, fogo eterno, é sinônimo de que a destruição será eterna, para nunca mais existir pecadores e pecados. Correto. Vermos que não morrem significa que enquanto existirem corpos de pessoas irem para o inferno, sentido do Sheol, sepultura, os vermes existirão para decompor os corpos dos mortos. Bem, no que concerne esta declaração, temos aqui o nosso amigo também, Lídio Maravilhoso Inácio, ele diz que estou acompanhando, abraço ao meu irmão Batista e o outro convidado. Temos aqui o Mequié Pacastão, disse, estou ligado. Bem, querido amigo Batista, parecendo que o mundo comemora o Dia dos Mortos. E existe também ali o culto aos mortos, um receio, parecendo que há uma conexão entre os vivos e os mortos. No seu depoimento, essas pessoas estão certas ou nem por isso? Bom, fazer o culto aos mortos? Não, estão errados. Segundo as escrituras, estão errados. Isso é uma prática que não devemos adotar como cristão. Eu penso da seguinte maneira. Tem uma data, né, que propriamente tem se comemorado. Para nós, os cristãos, eu posso ir ao cemitério, né, para ir fazer uma limpeza naquele que, sem, no entanto, eu querer ir naquele lugar para ir receber bênção, porque muitas pessoas têm essa ideia. Estando naquele lugar, eles vão receber bênção, eles vão receber proteção. Essas ideias, já à luz da palavra de Deus, é descartada. Mas só a ideia de este dia, por exemplo, eu comemorar numa outra vertente,
Não nessa vertente mais místicas, não. Mas na vertente que é um dia que as pessoas vão a comemorar, mas eu, se for para quê? Posso ir fazer uma limpeza no túmulo de alguém. Um cristão é normal que faça essa limpeza, mas na perspectiva como o mundo traz, de que um dia a comunicação com os mortos é possível, não. A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma só vez. Logo disso vem o juízo, o julgamento. Então, essa ideia que morto veio, me comunicou, coisas do gênero, não creio. Exatamente. Deus seja louvado pela tua explanação, meu querido amigo. Ainda bem que você não concorda com essa ideia de que os mortos vêm e me falou. Neste caso, você está concordando comigo de que a alma morre. E estaremos respondendo a pergunta do Mano Hugo quando disse que pessoas por si próprias declararam que já estavam no inferno e que voltaram. A Bíblia em Mateus capítulo 24 diz que e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito, até os escolhidos, se for possível. Até os escolhidos serão enganados se nós não prestarmos atenção aos falsos profetas. Não devemos nos esquecer de que Satanás, quando foi expulso do céu, ele carregou consigo a terça parte dos anjos. Satanás também tem os seus anjos, tem os seus agentes. Então, sobre essa coisa de que eu já estive no inferno, Manugo, que eu voltei e testemunhei o inferno, são agentes de Satanás. Não pessoas que vêm da parte de Deus. Então quer dizer que nesse momento, segundo a tua posição, não existe um inferno ardendo nesse momento. Neste momento, não existe pessoas sofrendo. O inferno não existe. Pessoas sofrendo, sendo atormentadas. Sendo atormentada agora não existe. O inferno existirá. Okay. E é o lugar onde estarão todos aqueles que desobedecem a Deus. Okay. Então nesse momento, tanto os que fizeram mal, os que fizeram bem, onde estão? Os que fizeram mal e os que fizeram bem e morreram, estão no pó, descansando debaixo da terra, aguardando pelo julgamento. Porque não tem lógica dizer que o inferno já existe, porque o inferno é um lugar onde os maus vão pagar pelos seus atos. Então como é possível, eu que já estou lá no inferno a pagar pelos meus atos, e depois quando Jesus voltar, sair mais de lá onde já estou a pagar? Mas o Mano Batista, ele referenciou aqui dizendo que é um sofrimento não completo. Temos aí o corpo sofrendo um bocadinho, depois a alma num outro espaço, mas atendendo a segunda vinda de Jesus, aí o sofrimento é completo. Ok, vamos agora aqui concordar uma coisa. O termo sofrimento e o termo tormento fogem muito, porque a Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento eterno, né? É um sofrimento eterno. E sofrimento eterno no sentido de que a pessoa sofrerá até não restar mais nada sobre aquela pessoa. Isto é sofrimento eterno. Agora, não no sentido de que a pessoa está no inferno, sair do inferno, quer dizer, sofrer metade, isso não existe. Pagar metade, depois sair para responder o julgamento e voltar no sofrimento. Isso não existe. O sofrimento é eterno. A consequência do pecado é eterna. E como explicar a parábola que o Batista referenciou sobre o rico e o Lázaro? Bem, a parábola do rico e o Lázaro nos evidencia, nos mostra também claramente que existem dois caminhos. Existem dois grupos de pessoas. As pessoas, quer dizer, de acordo com o que nós vamos fazer na terra, estaremos escolhendo qual será o nosso destino. Se eu estiver a viver na terra de acordo com a vontade carnal, eu conheço qual será o meu destino. Porque a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então, se eu estou vivendo de acordo à vontade de Deus, é claro que eu estou aguardando por um novo céu e uma nova terra. Se eu estou vivendo alheio à vontade de Deus, é claro que eu estou aguardando o tormento eterno. Eu acredito que poderíamos fazer o seguinte. Primeiro, só gostaria de ler mais um texto sobre essa questão da imortalidade, se a alma fica sentada
deitada, descansando, coisa assim do gênero, que está no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz essa palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tenham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Está falando dos mártires, né? Que vão ser mortos pelo anticristo, coisa do gênero. Versículo 10. Clamaram em grande voz. Quem? Essas almas, esses indivíduos, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgues, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles. Observam algo muito poderoso aqui no versículo 9 a 10. Primeiro, são indivíduos que foram mortos. E aqui a Bíblia diz que a alma deles, manifestando que a ideia já de sono cai. Porque esses indivíduos foram mortos pelo anticristo. E eles ali, a alma deles, está a clamar. Mas se a alma ainda está no lugar assim, a dormir, como é que vamos interpretar esse texto? Como é que vamos também associar, por exemplo, com Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração? Nós percebemos que lá apareceram 2 indivíduos, Moisés e Elias. E nós percebemos que Moisés, segundo Deuteronômios, ele experimentou mesmo a morte. Elias não. E eles apareceram e eles falaram com Cristo. A pergunta é, se a alma dorme, se não há nada, acabou, eles aguardam. Como é que vamos explicar esses textos? Porque eles morreram. Mas a alma deles, estava clamando para que Deus fizesse justiça. E Deus lhe disse, não, ainda aguardam. Porque tem outros vossos irmãos que ainda vão morrer no reinado provavelmente do anticristo. Conforme eles foram mortos. Então você veja que ali a alma estava a clamar. Aí já não mostra algo de dormir. Ok. Então gostaria que meu companheiro comentasse. Muito obrigado pelas questões. Antes que o nosso nosso amigo Joaquim responda, temos aqui o nosso jovem Lídio maravilhoso Inácio. Ele diz assim: então, Abraão e os apóstolos de Jesus todos estão aonde nesse momento, irmão Joaquim? Essa é a pergunta feita pelo Ilídio maravilhoso Inácio. Então, Abraão e os apóstolos de Jesus todos estão aonde nesse momento, irmão Joaquim? Temos aqui o Valério Leonel, diz assim: uma pergunta. Se existem pessoas no inferno por um tempo, quer isto dizer que Caim está está neste momento em que morreu a sofrer no inferno? Essa pergunta é feita pelo Valério, acho que está a dirigir ao Batista. Diz assim: Caim só serviu de exemplo pela longevidade temporal. Ele continua, aqui o Ilídio, ele faz novamente a mesma pergunta. Ele diz assim: o nosso irmão Joaquim podia só abrir um texto bíblico onde está escrito que quando a gente morre, tanto os bons como os maus ficam no pó? Ok? Essas aí as grandes questões. Qual é, diante da abordagem? Olha, meus queridos, nós estamos mesmo a terminar. Eu gosto que vamos só dar aqui alguns espaços, porque o tempo já mesmo foge. No que concerne a abordagem do nosso irmão Batista, o que tem a dizer, Joaquim? Ok. Primeiro, a responder à questão do nosso internauta, né? De que a questão dos apóstolos e Abraão. Onde é que estão nesse momento? Eles estão descansando no pó da terra. Eles estão descansando no pó da terra. Pede um texto também para referenciar sobre quando a pessoa morre, vai para o pó. Ok. Neste exato momento, eu recomendo, né, o nosso caro internauta a ler taxativamente o Coríntios. O que Paulo fala para os Coríntios. Neste exato momento me passa o capítulo, né? Mas a Bíblia diz que, em Coríntios, o que nós já dissemos, que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os que dormem em Cristo, no soar da primeira trombeta, ressuscitarão primeiro. Os que dormem em Cristo. Aí evidencia de que tem muita gente no pó da terra morrendo, vivendo de acordo à vontade de quem? A vontade de Deus. Agora, quando
nós nos posicionamos de acordo com, por exemplo, como o colega José falou, de Moisés e Elias. Nós sabemos que Elias ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado. Esse escapou. Ok. Temos Moisés. Temos Moisés. Moisés, ele experimentou a morte. Certo. O próprio Jesus, nas vestes de anjo Gabriel, que é o nome de batalha que Jesus tem usado, veio buscar o corpo de Moisés. E até porque houve uma batalha através do corpo deste servo fiel de Deus. Por quê? Porque durante a sua vida na terra, o próprio Moisés, né, cometeu pecados. Cometeu pecados. E Satanás, ele tem como aqueles que cometem pecados como sendo seus aliados. Então, Moisés, aí sim, acredito, creio, que Moisés está no céu com Jesus. Assim como Elias. São as duas testemunhas que estão lá no céu com Jesus. No presente momento? No presente momento. Estás a ver ali? Calma. Jesus veio buscar. Quer dizer, primeiro descartamos a posição de Elias porque foi arrebatado e não experimentou a morte. O próprio Jesus, nas vestes de anjo Gabriel, veio buscar Moisés. Bom, Agora, o ponto, só para fazer um pequeno, tipo, o ponto que eu levantei, que está em Mateus 17, fala do monte da transfiguração em que Moisés e Elias, né? Aí mostra que Jesus pegou seus discípulos, foram no monte e mostra que Jesus se transfigurou e apareceram Elias e Moisés e eles estavam a conversar. E a questão é, se as almas dormem, não têm nada, aguardam, como é que é possível que a alma de Moisés apareceu para Cristo? Isso está em Mateus. Falando. sim, porque Moisés vive agora, está no céu com Jesus. O próprio Jesus veio buscar Moisés. Agora, a questão de que, por exemplo, as almas, conforme o Apocalipse, né? Conforme o Apocalipse 6, o verso 9 a 11, né? Que diz que, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vamos entender aqui uma coisa. Este texto é verdadeiro, mas não significa que, por exemplo, as almas estavam num outro local, vivas, clamando a Deus que Deus julgasse. Os atos destes santos, os atos desses mártires, as obras desses mártires é que clamavam por justiça. As obras desses mártires é que clamavam por justiça. O sangue deles clamava por justiça. Por isso é que nós vimos que o próprio Deus, a responder, ele pede que esperassem mais um pouquinho de tempo. Porque essas almas, os que vivem dominando os cristãos, os que zombam dos cristãos por causa do nome de Cristo, martirizam os cristãos, perseguem os cristãos, eles serão sim julgados. Mas há que se esperar um pouquinho de tempo. Quando Jesus voltar, eles merecerão o devido castigo. Então, esse texto que o jovem Batista lançou, e mostrando que parecendo que existe uma comunicação entre as almas, né? Comunicando-se com Deus, não é literal? Entre as almas de Moisés Não, e... só esse da Apocalipse. É sobre Apocalipse. Sim, sobre o Apocalipse é isso que eu disse. É os atos daquelas almas, os atos daquelas almas clamando por justiça. Então não se entende literalmente que houve uma conversa. Não no sentido literal de que as almas, conforme eu disse, conversaram com Deus, as almas estavam vivas num sítio. Porque onde é que estavam essas almas? É isso que eu disse. O ponto é, né? O ponto que eu gostaria que nós percebemos apresentou-se essa abordagem do sono. E é claro, né? Também só para salientar que a Bíblia, quando usa a expressão sono, uns pensam que é sono propriamente. O que a Bíblia está a usar, ou seja, a linguagem que os autores estão a usar é eufemismo, que é propriamente uma forma de sono, falar mesmo de morte. Porque quem olha para um cadáver, quem olha para alguém que está a dormir, tem algumas características, exteriormente falando. Esse é só o ponto. Não é porque é sono no sentido que eles
não têm consciência, são inconscientes. Porque aqui, esses homens, ele vem mostrando que eles estão debaixo do autor de Deus, mostrando que estão num lugar. Aqui não está escrito se o lugar é qual, mas está a mostrar que eles estão a clamar. Mas se a alma está inconsciente, e essas almas aqui são desse nível que foram mortas, como é que é? Ok. Esta aqui, se entendermos bem, é uma visão de João. Né? É uma visão de João. João diz que vi. Ele viu na sua visão. Não que é uma coisa, né? É uma coisa que está a acontecer naquele exato momento. João, ele viu na sua visão. E João, ao ver na sua visão, ele vê a alma, né, desses mortos reclamando por justiça. Não no sentido de que as almas, meu querido irmão, estavam num sítio vivas clamando. E, olha, os atos dos justos, né, os atos dos justos clamam por justiça. É por isso que a Bíblia afirma que a oração de um justo tem poder, pode muito em seus efeitos. Os atos dos primeiros mártires, das pessoas que morreram primeiro por causa do nome de Cristo, é que clama por justiça. E Jesus consente, na sua onisciência e onipotência, ele consente o clamor dessa justiça. Por isso é que ele dá resposta a este clamor. Não sei se consigo certo. fazer então, entender. Olha, estamos a fechar, sinceramente falando. Tivemos aqui quase 1h30 falando sobre o assunto, sobre inferno, não inferno, mito ou verdade. Bem, e nós estamos aqui a fechar mesmo. Eu gostaria que os meus convidados tecessem as suas últimas considerações. Bem, há quem diz que sente medo do cemitério, o cemitério há fantasmas, o espírito dos mortos. E aqui nós aprendemos diante dos nossos convidados aqui de um lado, mostrando que há um tormento por parte de algumas pessoas que tiveram um procedimento muito errado nesta vida, e posteriormente haverá um tormento completo quando o Senhor vier. Mas vimos aqui uma outra abordagem mostrando que não é necessariamente falando, porque os mortos estão dormindo, e aqui o Lariel diz que esperamos a segunda parte. Eu acho que esse confronto está a ser pedido uma segunda parte. Eu acho que os nossos convidados estão em